Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Contador Explica e hoje eu quero falar com você aí que quer abrir o seu primeiro negócio. O que você precisa saber antes de abrir a sua primeira empresa? É isso que nós vamos te explicar hoje. Então já vai deixando um like aqui nesse vídeo, não se esqueça, curta, compartilha, comenta, se inscreva nesse canal, ative esse sininho para o YouTube te avisar sobre os próximos vídeos. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom pessoal, antes de você abrir o seu primeiro negócio, a sua primeira empresa, formalizar a sua atividade através de um CNPJ, abrir uma pessoa jurídica, uma PJ, que o pessoal diz popularmente, você precisa definir 4 situações, tá? Nós listamos aqui as 4 principais situações que você precisa verificar antes de abrir o seu negócio e você entender como que funciona cada uma dessas ações e o que isso é importante e o que isso pode impactar o seu negócio futuramente. Então nós fizemos ali e identificamos que essas 4 ações você precisa ficar pelo menos ciente e saber do que se trata cada uma, porque isso vai impactar diretamente ao valor de imposto que você paga, a sua carga tributária empresarial. Então vamos lá. Bom, como visto aqui no quadro, nós vamos falar primeiramente sobre a natureza jurídica, tá? O que é a natureza jurídica? Bom, pessoal, quando você vai constituir uma empresa, você precisa verificar antes qual que é o formato de empresa que você quer constituir, né? Qual que é o formato legal que você quer abrir o seu negócio. E cada tipo de situação equivale a um formato que nós recomendamos, né? Bom, pessoal, como você pode ver aqui no quadro, nós separamos 4 naturezas jurídicas que são mais populares, né? Que o pessoal empresariado brasileiro abre habitualmente. Então aqui, como você pode ver, o primeiro é um empresário individual. Quais são as características dessa natureza jurídica? Eu vou te explicar agora, tá? Um empresário individual é aquela pessoa que não tem sócio e pretende abrir e exercer a sua atividade individualmente, como o próprio nome diz, né? Só que muito cuidado, essa natureza empresário individual, você responde com o seu CPF pelos atos que você ali vai ter com o CNPJ. Então, tenha muito cuidado ao contrair uma dívida no CNPJ, tenha muito cuidado ao não pagar um imposto, porque ele também pode ser cobrado no seu CPF, né? E logicamente, por ser empresário individual, você não pode ter sócios. O MEI, que é um microempreendedor individual, no caso, quando se constitui pela internet, na verdade você está constituindo uma natureza jurídica empresário individual, né? Você consegue também abrir um empresário individual e não necessariamente você precisa ser MEI, né? Aí no caso, ao constituir esse tipo de empresa, o contrato social, documento legal de constituição da sua pessoa jurídica, passa a ser o requerimento empresário ou, se for um MEI, o certificado do MEI. Bom, partindo ali para sociedade limitada, nós temos 2 perfis, tá? A sociedade limitada unipessoal, que igualmente o empresário individual são para as pessoas que não têm sócio, e a sociedade limitada em si, que abrange 2 ou mais sócios, né? Antigamente nós não tínhamos a sociedade limitada unipessoal, então acabou não sendo muito comum a pessoa que não tem sócio abrir uma empresária individual. Às vezes ela não quer ser MEI, não pode ser MEI, e aí normalmente nós recomendamos a sociedade limitada unipessoal, porque a partir dessa nova constituição abriu-se também um novo contexto ali econômico com relação a essa natureza, já que a sociedade limitada você não responde com o seu CPF sobre os atos que você ali vai ter com o seu CNPJ, né? Então, tanto você individual ou com 2 ou mais pessoas ou seus sócios, normalmente nós recomendamos a sociedade limitada, né? Agora, quais são as diferenças de uma sociedade limitada para uma sociedade simples, pessoal? A sociedade simples, ela tem a natureza de 2 ou mais pessoas, né, que constituem e tem um aspecto de serviços profissionais, né? Tal como advogado, contador, médico, enfim, todo mundo que tem ali o seu conselho de classe, normalmente prestadores de serviços, né, podem abrir uma sociedade simples com 2 ou mais sócios, né?
Só que muito cuidado, tá? Nesse tipo de sociedade, você responde com seu CPF pelos atos ali que você vai ter com o seu CNPJ se for uma sociedade simples pura, tá? E é o que normalmente as prefeituras solicitam, esse formato de atividade, para a empresa não pagar o ISS sobre o faturamento. Então aqui você tem uma economia gigantesca de imposto, tá? Você deixa de pagar o ISS sobre o seu faturamento e passa a pagar um valor fixo, normalmente a cada 3 meses, para cada profissional ali, para cada sócio estabelecido no contrato social de uma sociedade simples. Só que em contrapartida, né, tenha muito cuidado, porque você acaba respondendo com o seu CPF pelos atos que você ali vai ter com o seu CNPJ na sociedade simples pura. Tudo bem? E por último, nós temos a SA, né, que é pouco estabelecido no Brasil, mas que ela tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, né? Ao você constituir uma sociedade, na verdade, você está constituindo uma sociedade onde as cotas do capital social são divididas por ações, né? Então, quem detém a ação, detém ali a participação da sociedade anônima, né? Como o próprio nome diz, ela é anônima. Por outro lado, muito cuidado, porque nesse tipo de natureza jurídica, pois somente nele você é impedido de entrar no Simples Nacional, que nós vamos falar no ponto 2. Então nós passamos brevemente aqui nos formatos de natureza jurídica, né, que mais se abrem aqui no Brasil. Então eu espero que você já tenha escolhido a sua. Normalmente nós recomendamos, na maioria das vezes, a sociedade limitada, sendo 2 ou mais sócios, ou a sociedade limitada unipessoal apenas com um único sócio. Então agora vamos partir ali para definir a tributação. Quais são as tributações que temos no Brasil e qual que pode ser a sua melhor escolha. Partindo aqui para nós definirmos ali qual será a sua melhor tributação, nós temos 3 tributações que, ao constituir a sua pessoa jurídica, você precisa optar para poder pagar os seus impostos ali, os impostos da sua empresa, do seu negócio, né? Então, no Brasil nós temos o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Qual que é a diferença de cada uma? O que cada uma tem de ponto positivo e ponto negativo? Então vamos lá, pessoal. O Simples Nacional, né, é constituído pela maioria ali das pequenas e médias empresas do Brasil, tá? Você só pode constituir um Simples Nacional se você for uma microempresa ou empresa de pequeno porte. A microempresa, atualmente você consegue faturar até R$360 mil no ano, e a EPP, que é empresa de pequeno porte, você consegue faturar até R$4,8 milhões no ano, tá? Partindo de 4,8 milhões de reais, se porventura você atingir esse faturamento, né, ou a sua alíquota do Simples Nacional começar a ficar superior à alíquota inicial do lucro presumido, aí cabe-se um planejamento tributário para você migrar de um regime para o outro, tá? Então, basicamente, a sistemática é essa: do Simples você pula para o lucro presumido, o lucro real valer mais a pena, você passa do lucro presumido para o lucro real. Então, é muito importante você ter uma contabilidade que consiga acompanhar o cenário, né, financeiro da sua empresa, o seu faturamento, e verificar com relação às suas despesas o que é mais viável, né? A migração de algum regime para poder economizar tributos e muito mais, tá? O Simples Nacional, pessoal, dentro do Simples nós temos a figura do MEI. O MEI é o microempreendedor individual. É aquele formato de empresa que você só pode faturar até R$81 mil no ano. Pode ser que esses valores sofram alterações. Nós estamos aqui em 2022. Eu peço a gentileza de você consultar antes. Eu vou deixar aqui um link na descrição. Fora o faturamento dos R$81 mil que o MEI pode faturar no ano, ele também ali pode contratar um funcionário e recolhe obrigatoriamente um valor fixo ali que vai servir para a pessoa conseguir faturar esses R$81 mil no ano, para poder quitar todos os seus tributos envolvidos e também contribuir para a Previdência Social, que é o INSS, tá? Agora, saindo do MEI, você continua no Simples Nacional. Aí dentro do Simples Nacional, sem ser a parte do MEI, nós temos 5 anexos, tá? Cada anexo normalmente vai corresponder a uma atividade. Então nós temos um anexo ali da prestação de serviço, do comércio, da indústria, né? E ali nós temos alíquotas iniciais que iniciam-se em 4% e tem serviços mais específicos que iniciam-se com 15,5%, tá? Quando eu falo alíquotas iniciais, são para faturamentos até
até 180 mil nos últimos 12 meses. Se porventura você faturar mais que 180 mil, a sua alíquota ela vai aumentando gradativamente, tá? Então, levando em consideração esse contexto, basta migrar para o lucro real, tudo bem? Então aqui eu fiz uma passagem breve sobre a tributação que nós temos. É importante você destacar que normalmente a pessoa inicia-se com um Simples Nacional, né? Parte ali para o lucro presumido e por fim para o lucro real. Agora nós vamos falar a respeito da modalidade de contrato que nós recomendamos você escolher para poder constituir a sua empresa para trazer maior segurança jurídica para o seu negócio. Continuando o nosso vídeo aqui, mas antes eu gostaria de deixar ali um recadinho. Se você está precisando de um escritório de contabilidade, né, nós temos a Simaconte Contabilidade Consultiva, um escritório de contabilidade consolidado no mercado. Nós atendemos você presencial ou também no ambiente digital, o que for mais viável para você. Então, se você está interessado, tá aqui na descrição do vídeo o link ali do nosso WhatsApp. Basta clicar lá que você vai ser direcionado e um ali contador da nossa equipe vai conseguir entender o seu cenário e vai indicar a melhor posição aqui para você abrir o seu negócio, né, pagar menos tributo, ter um atendimento consultivo e de qualidade. É Simaconte Contabilidade, conta com a nossa equipe aqui de contadores exclusivos para o seu negócio ter mais sucesso. E não esqueça aí, aperta esse botão vermelho, se inscreva nesse canal aí, ative esse sininho para o YouTube te avisar a respeito dos vídeos semanais com dicas sobre o empreendedorismo, como essa que nós estamos passando aqui para vocês. Então vamos seguir aqui como que nós vamos definir a modalidade do contrato, né? Com a entrada do ambiente digital, que era necessário para poder desburocratizar algumas etapas, né? E isso acabou facilitando muito a constituição de novos negócios, desburocratizando muitos processos, e isso é bom para o Brasil, é bom para o mundo, né? Então o que acontece? A partir desse novo cenário, a junta comercial, os cartórios também digitalizaram os seus serviços, né? Então, atualmente nós temos dois modelinhos de constituição aqui no Brasil. Normalmente, quando você vai abrir uma empresa, você vai na junta comercial ou no cartório, tá? Bom, dentro do processo de constituição desses dois órgãos, nós vamos ter o processo automatizado. O que significa, tá? Basicamente, você vai cadastrar ali todas as informações do negócio, dos sócios, da atividade em si, da empresa, e no final o próprio sistema já vai fornecer o contrato social padrão para poder constituir ali um negócio, né? Acontece o seguinte, esse contrato padrão, nós não temos cláusulas que podemos incluir para poder ali contribuir com a sua segurança jurídica no futuro, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, a cláusula de antecipação de lucros. Nesse contrato automático nós não temos. Então, o que acontece? Normalmente, o empresariado brasileiro, muito dos casos, tá? Eles repassam valores dos lucros mensais ali do seu negócio para sua pessoa física no formato de lucros, né? Para poder pagar ali as suas despesas pessoais e a empresa remunerar em si os serviços prestados pelo sócio, tá? Normalmente isso daí acontece mensalmente. É muito importante ter essa cláusula de antecipação de lucros para esse valor que é transferido mensalmente para a conta do sócio ser definido como lucro e não como um prolabore, que é o salário do sócio. Não se esqueça, você que é inscrito no nosso canal, você já sabe. Se você retira prolabore, você sabe que você tem um custo dos tributos ao retirar esse salário, né? O prolabore é o salário do sócio. Então você tem custo de INSS, você tem custo de imposto de renda. Lucro, atualmente você é isento de imposto de renda. Então essa é uma cláusula muito importante que você precisa colocar no seu contrato social de constituição da sua empresa, falando que você pode levantar balanços intermediários para poder verificar o lucro ali mensal e transferir sem incidência de tributos provenientes à retirada de prolabore, porque você não vai estar tirando prolabore, sim, você vai estar tirando lucros, tá bom? Então é muito importante inserir cláusulas como essa para poder trazer maior segurança e lá no futuro você não ser penalizado e ser responsabilizado ali, o fiscal definir que aquele valor que você transferiu ali de mês em mês para sua conta não foi lucro e sim prolabore, e tributar você porque você não tinha uma cláusula de antecipação de lucros dentro do seu contrato social. Então é muito importante. Como também é importante, se você tem um sócio, definir algumas ações entre vocês e incluir também no contrato social.
coisa que no contrato automático você não consegue, é um contrato padrão e automático. Então assim, o que nós recomendamos? Se você vai constituir a sua empresa, vamos definir todos os pontos de vista e colocar isso no contrato personalizado ali, feito exclusivamente para o seu negócio, tá? Colocar essas cláusulas que trazem maior segurança jurídica no futuro para o seu negócio. Então nós temos a modalidade de contrato automático e eu coloquei aqui consultivo ou personalizado, que é essa que nós recomendamos, tá? No automático, normalmente você não tem taxa para poder abrir a sua empresa. No consultivo e no personalizado você acaba tendo taxa, porque vai depender de uma análise humana, tanto do assessor, da assessora da junta ou do cartório. Então você realmente passa por uma análise humana que vai verificar se realmente seu contrato está dentro conforme a legislação comercial. Bom pessoal, para o vídeo não ficar longo, eu não vou mais me estender, eu vou explicar um pouquinho sobre os modelos de contabilidade que nós temos aqui, para você escolher qual é o melhor ali que se adapta para o seu negócio. Bom pessoal, o vídeo está chegando ao fim. Nós vamos falar a respeito do modelinho de contabilidade que nós temos aqui atualmente no Brasil, tá bom? Bom, nós temos dois modelinhos, um simplificado e um completo, tá? Qual que é a diferença entre os dois, tá? Bom, vamos lá. O completo, normalmente o escritório de contabilidade vai escriturar tudo que entrou, tudo que saiu, vai buscar ali seus extratos bancários, vai contabilizar exatamente todos os fatos econômicos do seu negócio, tá bom? O resultado do processamento de todas essas informações ali enviadas para o escritório são as demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis no Brasil, elas são universais, então mesmo o balanço econômico aqui no Brasil tem a mesma nomenclatura de outros países, tudo bem? Então assim, para quem que é o ideal esse modelo de contabilidade? Para você que busca um novo investidor, para você que recebe dinheiro do exterior, precisa provar que essa transação internacional é lícita. São diversos cenários que vai trazer a necessidade de você ter uma contabilidade mais completa. Às vezes você tem um faturamento muito grande e você já é obrigado a seguir nesse modelinho completo, onde você vai ter que escriturar tudo que entrou, tudo que saiu, ou melhor, você quer distribuir lucros isentos de imposto de renda, 100% desses lucros, também nós recomendamos a contabilidade completa, porque você só vai conseguir definir o lucro que a empresa teve se tiver ali todas as escriturações contábeis feitas de maneira adequada, né? Já a contabilidade simplificada vai simplificar essa questão, tudo bem? Você não precisa escriturar tudo que entrou, tudo que saiu, gerar essas demonstrações contábeis, porém você é obrigado a fazer um livro caixa apenas. Então você vai ter um livro caixa que normalmente o empresário já tem isso daí estabelecido. Normalmente quando entra algum recurso na sua empresa e quando sai, ele normalmente deixa anotado, e isso nós chamamos de livro caixa. Você vai entrar e colocar tudo que entrou, tudo que saiu, tudo que entrou, tudo que saiu e o saldo que você tem, que é o valor que a empresa tem disponível ali como um todo. É só isso que você precisa fazer, ao invés de fazer uma contabilidade completa, se esta for a sua necessidade, né? E você vai estar dentro da legislação. O único ponto de vista que eu vejo é o seguinte, que você não vai conseguir distribuir 100% do seu lucro, porque somente fazendo um livro caixa, você não consegue determinar ali na conta de lucros quanto que o sócio tem de direito, quanto que foi a despesa da empresa, porque ali você simplesmente está só fazendo um livro caixa, só está colocando tudo que entrou e tudo que saiu, somente para poder registrar ali o fato econômico que aconteceu no seu negócio e não para demonstrar o seu lucro, tá? Então, na contabilidade simplificada, você não consegue distribuir 100% do lucro, né, recebido, mas a legislação prevê que se você optar pela contabilidade simplificada, você pode distribuir lucros que nós chamamos de presumidos, tá? As alíquotas são as mesmas, mas não confunda com o lucro presumido explicado na questão da tributação, tá? Então nós temos ali, você pode distribuir tantos por cento para serviço, tantos por cento se for comércio, né, como lucros isentos de imposto de renda. Então cabe a sua contabilidade analisar qual que é o modelinho melhor para o seu cliente e se vai trazer ali algum ponto positivo com relação às demonstrações contábeis na modalidade completa. O seu cliente vai utilizar essas demonstrações para alguma finalidade exatamente, ou você simplesmente só vai fazer a contabilidade completa, vai cobrar por isso porque você acaba trabalhando mais, isso reflete no valor da mensalidade contábil. Realmente seu cliente
vai precisar de uma contabilidade completa ou não? É isso que o escritório vai precisar definir, tá? Porque assim, antes de tudo, quando você é contador da empresa, normalmente você é contador também da pessoa física. Então você vai entender o patrimônio pessoal do seu cliente, a evolução do patrimônio pessoal do seu cliente. O seu cliente evoluiu o patrimônio dele a ponto de você não conseguir provar e dar lastro ali sobre os rendimentos dele, sobre o imposto de renda que você está declarando ali com relação aos rendimentos que ele teve ali. Ele consegue dar origem ao seu patrimônio ou não? Você consegue ali dar origem à evolução patrimonial do seu cliente com relação aos seus rendimentos? Ele tem como provar que recebeu X valor de lucro, X valor de prolabore numa contabilidade simplificada, né, para poder dar origem à evolução do seu patrimônio? Não. Então, escolha completa. A completa, ele vai utilizar essas demonstrações para alguma finalidade ou não? Ele simplesmente vai receber os documentos da contabilidade e vai deixar de canto. Ele não tem necessidade daquilo, né? Então, assim, é importante você ter uma conversa franca com o seu cliente, transparente, e definir qual que é o melhor modelo contábil. Cada um tem a sua necessidade e é importante você entender isso de forma personalizada e consultiva para cada cliente. Bom, pessoal, nosso vídeo chegou ao fim. Se você gostou aí, não se esqueça, se inscreva nesse canal, ative esse sininho que rolam vídeos aqui semanais. Muito obrigado para todos vocês que chegaram até aqui e até a próxima!